Então, enquanto a tia Júnia coloca o fone de ouvido dela, Aprender Transforma, essa live aí onde eu convido os alunos do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. A gente vai falar aí sobre conhecimento, transformação, a gente vai falar um pouco sobre o mundo da arte, da sensibilidade, como que os alunos é, aproveitaram o curso, né? Quais as transformações que esse curso trouxe para eles. Então vamos esperar aqui a tia Júnia. E eu, gente, eu chamo ela de tia Júnia porque realmente é a tia Júnia. É uma tia emprestada. Eu vou explicar esse caso aqui, é porque é o seguinte, a sobrinha da tia Júnia, a minha amicíssima Joana Barros, né, a gente realmente assim tem uma amizade de irmão, É. eu considero a Joana uma irmã, a gente é tão próximo, até hoje, assim, ela não mora aqui em Belo Horizonte, tudo, mas a gente sempre foi tão próximo, que a mãe da Joana, a tia Miriam, que está aqui no meu coração, que já faleceu, infelizmente, mas a tia Miriam, eu chamava ela da minha segunda mãe. A minha E mãe foi. falava isso, né? Era exatamente. Tanto que quando ela morreu, a minha mãe falava: você perdeu a sua segunda mãe. Foi. Exatamente, eu perdi a minha segunda mãe. Então a tia Juna é irmã da tia Miriam. É, quando seus nenéns nasceram, eu fui visitar. Exatamente. Eu sou uma tia, como é que, adjunta. É, Fui junto. Visitar o exatamente. Olívio, o Samuel, quando eles Exatamente. nasceram. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que a tia Júnia foi fazer o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. E foi maravilhoso, assim, porque tem um momento que eu falo lá do Vila Lobos, eu falo da minha relação com o Guimarães Rosa, né? Para quem fez o curso e algumas lives aí, eu já mostrei uma foto minha com 15 anos, de braço quebrado, né? Uhum. Na fazenda onde a Joana estava fazendo os 15 anos dela. E na foto, eu com o braço quebrado com o Manuelzão, e quem estava atrás de mim na foto? A Foi. tia Júnia. Você aparece na foto. É, isso. Exatamente. Então, nós vamos conversar não só sobre o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, mas a gente vai falar assim sobre arte, sobre Guimarães Rosa, as andanças que a tia Júnia fez aí nas estradas, Uhum. nessas estradas mágicas, né, a partir de Cordesburgo. Então, É. tia Júnia, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho assim da sua formação e tal, aí mais para frente a gente chega no curso. Ok, Werner. Eu sempre fui publicitária e depois de algum tempo eu montei uma empresa de comunicação. Estou nela até hoje. Ainda trabalho, embora o mercado tenha ficado bem mais restrito, né? Hoje é mais complicado essas relações comerciais. E sempre me interessei por arte, por filosofia, por literatura, faz parte assim da minha formação. Sempre convivi com gente que lia muito, escutava-se muita música. Minha mãe botava Beethoven em casa. Então, quando eu fiz o curso, foi um resgate assim enorme de um convívio, de uma proximidade, sabe? Quando eu ouço música, eu falo assim, a gente vai para o andar de cima. Então, não sei explicar, né? Você assume assim, uma leveza, alguma coisa assim. Então, tinha isso na minha vida que parecia que eu tinha perdido. Então, o curso, para mim, significou poder fazer isso de novo. Embora pela luta da vida, você começa a ficar muito disperso com essas coisas, não é? Então, para mim, foi uma oportunidade enorme. Parecia que eu estava de novo no curso de filosofia lá da UFMG, que eu fiz várias disciplinas isoladas lá, junto com o curso de jornalismo, e parecia que eu tinha voltado no tempo. Tinha tanta coisa para saber, tanta coisa para aprender ainda, né? Ai, que Então, o delícia. curso foi Aqui, isso para mim. deixa eu te interromper um pouquinho. Eu separei aqui, pessoal, um depoimento que a tia Júnia fez Ah, por escrito. Né? Eu estou com ele aqui, eu vou ler. Você fez um depoimento por escrito que foi assim dos mais bonitos, ó, porque ele foi incrível, porque assim é exatamente esse ponto que você tocou do resgate. isso. Porque parece, para muitas pessoas, parece, as pessoas não conseguem entender, por esse mundo muito racional que a gente vive, É, por essa formação nossa, que valoriza muito a razão e valoriza pouco o conhecimento que está na sensibilidade, o conhecimento que está na isso. arte, né? Aí, de repente,
lá no meio do curso, você me faz um depoimento assim. Ah, Por vezes, suas aulas me fazem sentir o mesmo que senti no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Aquelas descobertas da infância, um mundo inesquecível de emoções, que a gente acaba esquecendo com o tempo. Você, por vezes, diz coisas que me entusiasmam, porque eu grito por dentro. Eu entendo o que ele está falando. Também já senti isso. São as emoções esquecidas. Aí você finaliza assim: desejo que você continue sempre nos lembrando delas. Beijo carinhoso. ó, Você lembrava disso? lembrava mais ou menos. Sabe qual a cena da Amélie Poulain que mais me impressionou? Assim, que eu não esqueço, é quando ela está na frente do espelho, que dá a volta do lado para ver se a imagem some, volta, fica difícil. Isso toda criança faz. Eu fiquei assim impressionada, como é que essa pessoa lembrava que toda criança faz isso? Não Eu não é? lembro dessa cena. Foi o que mais me impressionou no filme inteiro. Eu tenho que ver de novo. Pois é, isso toda criança faz, não é? De ficar impressionado com o espelho. Então eu falei, gente, tem algumas coisas, umas recordações aí que a gente deixou perdida no tempo, não é? Então, para mim, o É. curso foi muito isso. Muito isso, Ai, que bom. em todos os aspectos que você abordou, né? Arquitetura, literatura, filosofia. É o pensar, né, Werner? É o pensar, é o sentir, né? Para mim foi muito importante. Para mim está sendo ainda, né? Ai, que Ainda bom. é. De vez em quando você vê o material de referência, de vez em quando você pega alguma coisa Sim, e revisita. eu quis assistir de novo as aulas, mas no final tem as lives, tem tudo, então tem uma coisa assim em ebulição sempre, né? Uma coisa assim muito dinâmica. Então, se a gente está assim ligado, as coisas vão acontecendo. Não tive tempo Ai, que ainda de bom. rever o curso inteiro, vamos dizer assim, né? Sim, Mas é sim. É um. bom que ele fica lá, né? Tem bastante tempo para ver. Isso não é problema. Às vezes alguma coisa que Né? você gostou mais, você revisita, né? É. E olha só, aqui é uma pergunta assim que para você vai ser óbvio, mas às vezes é bom assim você falar, né, para as pessoas, né? Como você conheceu o curso e por que você decidiu dar um voto de confiança? Não, o voto de confiança já estava dado antes. Já, Muito antes, né? muito antes. Mas quando eu vi lá arte, literatura, música, eu falei, nossa, eu estou precisando. Eu quero. Foi imediato. Fazia falta. Fazia falta na minha vida. Ai, que bom. Então foi uma Então, decisão então você fácil. se- e olha só, então você está falando que você sentia assim algo que era necessário naquele É, momento, né? exato. E depois do curso, como é que foi essa relação? Como que você passou a sentir depois dele? Ó, aconteceram, assim, pode falar, as grandes mudanças na minha vida? Ué, eu vou adorar se você Tem, falar. Tem que ver se você se dispõe. tem duas coisas que eu acho muito engraçadas que aconteceram na minha vida. Uma é que eu ganhei um Kindle e eu resgatei o prazer que eu tinha de ler. Eu já tava curtindo de novo ler, mas estava difícil. Você quer ter um lançamento, você tem que ir na livraria, estava de pandemia, não tinha onde comprar, aí você vai comprar por internet, aí demora a chegar. Aí os meus filhos me deram um Kindle. Eu amei. Então, isso para mim. Pô, comecei a ler um livro atrás do outro. Porque tem todos os livros que você quer ler, lá praticamente todos têm. E a outra coisa muito importante que você vai achar engraçado, eu comecei a fazer terapia Gente, que ótimo! com sabe por quê? Com o Renato Maia, que fez o Ai, curso. você me pediu o contato dele! Foi, É exatamente. mesmo! Gente, eu estou amando. Sabe por quê, Werner? Eu senti que essa visão mais sensível da gente para as coisas, para a vida da gente de hoje, eu precisava revisitar algumas coisas da minha vida toda, né? Então, eu falei, gente, eu preciso dessa sensibilidade que a gente aprendeu no curso. Vamos dizer tudo assim, a visão periférica, observar, né, ser mais compassivo, saber escutar melhor. Então eu peguei e falei, não, estou precisando disso tudo, é para mim. Então eu Isso resolvi. despertou no curso. Exatamente. Não, tanto Que que maravilha!
Eu fui amadurecendo a ideia e escolhi uma pessoa do seu curso. Gente, tia Júnia, eu tô maravilhado Ele fez uma de live com ouvir isso. você, ele me passou uma coisa assim, tão delicada, tão sensível. Eu falei assim, esse moço ama o próximo. Sabe, como profissional de psicologia, eu achei que tinha uma coisa diferente nele. Aí eu procurei, comecei a fazer, mas eu estou amando, porque o que eu estou fazendo é exatamente isso. Ter esse novo olhar para poder enxergar as coisas que aconteceram. Tem coisas difíceis, tem coisas que você viraram preconceito, tem coisas que você não assimilou muito bem, né? Principalmente não compreendeu. Então está sendo uma viagem, estou trazendo para o presente tudo que seja lembrança, emoção, né? Sensibilidade. Estou achando muito interessante. Então, eu diria que as grandes mudanças foram isso, o Kindle e a terapia. As mais Gente, palpáveis. maravilhoso. Maravilhoso. Ó, a Aparecida falando aqui, ó. Isso é que é rizoma. Isso. Eu pensei, Aparecida, eu pensei isso mesmo. Eu falei, gente, tá rizomático esse negócio aí, né? Renata aparece na sua live e me traz assim uma visão de uma coisa que eu estava vivendo. Foi muito legal mesmo, uma vivência E o Renato, rizomática. ele vai fazer, semana que vem ele vai fazer uma live comigo de novo, porque eu convidei ele na série Aprender Transforma 1, eu convidei ele para poder encerrar a série de lives. Ele não era aluno do curso Não tinha ainda. feito o curso ainda, por isso que ele me Um grande, impressionou. um grande amigo meu, né? E aí ele não fez o curso porque na época ele estava cheio de coisa, ele não pôde fazer mesmo, ele já queria fazer. Então eu chamei ele para encerrar porque a gente é da mesma geração, eu tenho uma convivência com ele já desde a minha adolescência por causa do Igor, que foi um outro grande amigo meu. Inclusive o Igor é engraçado porque é o seguinte, quando os meus pais, porque lá em casa, tia Júnia, assim, não foram os filhos que saíram da casa dos pais, né? Foram os pais que saíram de casa. Foi quando eles foram para Venezuela, não foi? Foi quando eles foram para Venezuela. Isso. O Maurílio e o Diogo foram morar juntos. E eu, imagina, músico, baterista e tal, e eu, caçula, eu falei assim, eu não vou morar com os meus irmãos, mas de jeito nenhum. Aí o Igor, que também tocava bateria e tal, o Igor, não, vai lá para casa, não sei o que, e tal. Opa. Aí sim. É a luz. Eu moro na roça. A luz saiu. Fiquei sem internet, fiquei sem nada. Eu vi que deu um breu aí. Foi isso mesmo. Exatamente. Mas eu tava falando do Igor. Que então, aí o Igor falou, não, vai morar lá em casa e tal. Aí eu falei, beleza. Aí tinha um espaço, assim, não era um quarto, não, era uma área debaixo de uma escada. Sabe quando a escada sobe assim até aquele pedacinho debaixo da escada? Tinha uma portinha lá. Não, a gente coloca a cama aqui pra você. Nossa, e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza e tal, vou tranquilo, bom que tem bateria, eu posso estudar, não sei o quê. Aí, quando a tia Miriam ficou sabendo disso, eu tô falando, já expliquei para as pessoas quem que é a tia Miriam, né? De jeito nenhum, você vai morar num quarto debaixo da escada, não sei o que, você vai vir aqui para casa, porque o Dutch está indo trabalhar no Rio de Janeiro também, então é bom que você fica aqui, você, né, e tal, você vem para cá. Aí o quarto do Rafa, que entrou na live aqui mais cedo, estava sendo reformado, ela falou assim, você vai ficar no quarto do Rafa, que a gente está reformando, não sei o que, mas tia Miriam, você está doido, o Rafa vai continuar lá com o Lucas, ele já não devia ver a hora de, não, eles vão adorar que você venha para cá. Foi maravilhoso, foi, né? Bom mesmo. Então eu morei. Eu me lembro. Morei com a família um pouco mais de um ano. E logo depois eu conheci a Ana Paula, que conquistação. E aí, né? E aí nós nos casamos. Mas eu fiquei um pouco mais de um ano morando com ele. Foi muita proximidade mesmo, muito convívio, né? Muito convívio. Tia Júnior, agora me conta uma coisa aqui. Eu até fiz propaganda num stories que eu fiz logo antes da live. Aqui, ó. O livro. Ó. Olha aqui. Conta um pouquinho dessa relação, dessa história com a literatura, com Guimarães, com Manuelzão. Vocês fizeram a travessia, né? Vocês seguiram aí o caminho que Guimarães Rosa. Conta um pouco pra gente. E por falar nesse assunto, antes de entrar no assunto, eu estava pensando, né? Vou pegar uma taça de vinho, tá frio, pra live e tal. Não, nós vamos falar de Manuelzão, vamos falar de Guimarães Rosa, vamos falar de Sertão, vamos falar. Olha o que eu trouxe. A pinguinha. Olha a cachaça para brindar. Ó, ao Guimarães, ao Manuelzão, a tia Miriam. Amém. Viu? Amém. É isso mesmo.
Esse livro ainda está disponível, se alguém ainda tiver vontade de lê-lo, que é a biografia do Manuelzão. Por quê? O Chale de Rosa aqui, ó. É só Ele não buscar pode o ser Chale de vendido, Rosa. ele tem que ser gratuito. Esse livro foi o resultado da convivência minha e do Pedro, né, principalmente do Pedro, desde pequeno com o Manuelzão, porque ele era casado com uma tia do Pedro. E no tempo todo do convívio dele com o Pedro, ele vinha a Belo Horizonte, ele ficava lá em casa. Teve várias vezes que ele veio, o Pedro trabalhava fora, ele ficou comigo. Então foi assim muito intenso. Eu fico pensando assim, tanta história que ele me contava, se eu tivesse ideia, né, de escrever, mas o Pedro resgatou muita coisa. Então, quando foi em 2005, o Pedro resolveu fazer a mesma viagem que o Guimarães Rosa fez. O que o Guimarães Rosa fez? Ele foi lá para a casa, né, do Chico Moreira. Logo, ele tinha voltado, isso o Manuelzão até relata muito bem. Ele voltou da Europa, queria, acho que um resgate, né, de origens, e pediu para ficar com o primo, né, lá, que é o Chico Moreira. Essa fazenda do Chico Moreira é ao lado da fazenda dos pais do Pedro. E o Manuelzão trabalhava nessa fazenda, o local chama-se Sirga. É pertinho. Ele já era tio do Pedro. Então, ele estava na fazenda, o Guimarães Rosa foi para essa fazenda, acho que ficou lá tipo assim uma semana na fazenda, tanto que o Manuelzão contava que ele ia buscar boi no pasto e voltava, e não sei o que, eles riam muito que achavam que ele não ia dar conta, que era um moço de cidade, né? E É por Doutor João, né? Doutor João. E aí, se bem que ele falava, não me chama de doutor, me chama de João. Isso o Manuelzão conta também. E aí eles tinham que entregar um gado, que naquela época se criava o gado no pasto, né, mais distante, que era pasto natural, ninguém formava pasto, né? E se entregava o gado depois já da engorda, lá perto de Cordisburgo, o trem passava lá. Então tinha a estrada boiadeira, que eles falam. Uma estrada que ligava desde lá da Fazenda Sirga, que é no município de Três Marias, e atravessava, eram 10 dias de viagem, e entregava esse gado lá em Cordisburgo, na famosa Fazenda São Francisco, né? que é o término da viagem, que é onde o avô da Joana fez as fotos da revista O Cruzeiro. Foi no término dessa Exatamente. viagem. Isso. Agora, o Manuelzão acompanhou o tempo inteiro a viagem. Sim, o Manuelzão trabalhava para o Chico Moreira e ele tinha esse lote de quer ver, eu até anotei que foi 198 cabeças que ele tinha que levar e entregar lá para embarcar. Naquela época existia frigorífico em Belo Horizonte, alguma coisa assim, era assim que se produzia carne, né? Então não tinha batedouro, essas coisas. E Então, o Eugênio Silva, desculpe, o Eugênio Silva, né, avô da Joana, ele também fez a viagem inteira fotografando? não, ele saiu de Belo Horizonte, se encontrou com o Guimarães Rosa já lá na Fazenda São Francisco. Eu acho que ele nem Ah, pernoitou, acho que ele foi e voltou. eu achei que ele tinha acompanhado um tempo a Não, viagem. não acompanhou, não. E Mas aí, as fotos dele são muito famosas, assim, ficaram muito famosas, são né? deslumbrantes, né? É. Tem um fotógrafo do estado de Minas que acompanhou a nossa viagem que diz que a técnica que ele conseguia, com o que ele tinha disponível de fotografia na época, que é uma escola. O que ele Olha que legal. conseguia de captação, com o diafragma que era disponível, com a luminosidade, que as fotos que ele produziu, que aquilo ali é uma arte, né? Mas então foi isso. Então eles propuseram para o Guimarães Rosa: você quer fazer a viagem com a gente? Ou ele pediu, não sei. Acharam que ele não ia aguentar. Mas aí sai de madrugada, né? Reúne o gado, sai de madrugada, e ele foi junto. Então, esta viagem que o Guimarães Rosa fez, saindo lá da fazenda da Sirga até a fazenda São Francisco, que é entre Cordisburgo e Sete Lagoas, mais ou menos, o local da fazenda onde tinha que entregar. Porque entregava lá e depois caminhava para o trem, né? Essa Uhum. viagem de 10 dias, aí nós resolvemos fazer idêntica. Por quê? Tanto que a gente arranjou um gado emprestado do irmão do Pedro,
198 cabeças, tudo igualzinho. Nós fizemos tudo, Tá brincando? tudo repeteco. 198 cabeças igualzinho, saindo do curral lá da Sirga. Qual que era a proposta? Fazer o mesmo trajeto e fazer os pousos nos mesmos lugares. Então não foi uma cavalgada, tinha uma missão, tinha que levar o gado para passear lá na Fazenda São Francisco. No caso, o gado foi e voltou. Tia Júnior, agora deixa eu fazer uma pergunta. Isso tudo foi registrado? Foi, na época teve despertou um interesse muito grande, o Estado de Minas nos acompanhou. Isso tudo está na internet, só se olhar. Não. Eu estou falando quando o Guimarães Rosa foi. Não, Ele registrou, alguém registrou não, tudo. não, só tem os registros do Eugênio Silva. Ah, não, não, mas eu estou falando de escrever, dos locais. Ah, então estamos fazendo pouso não sei Não, aonde. Como que vocês descobriram isso tudo? nós fizemos muita viagem precursora. Nós buscamos as pessoas, Ah, porque isso já tem 14 anos, né? Então, nós buscamos as pessoas que eram remanescentes daquela época, ou filhos. Nós fizemos um trabalho de pesquisa muito intenso. E o compromisso do Pedro era o seguinte, ele queria que tudo que a gente conseguisse conhecer, que fosse registrado e fosse acessível para todo mundo. Então, está tudo registrado no livro Charlie de Rosa, a segunda parte é toda sobre a comitiva. Tem os que desenhos, maravilhoso. contratamos um geógrafo. Há 14 anos, GPS não era tão comum assim, era uma novidade, né? Então, não tem, da viagem do Guimarães Rosa, que eu saiba, não tem registro nenhum. É muito longe, é a 40 quilômetros depois de Três Marias, imagina. Em 52 era um esconderijo, né? Foi em 52, então, que ele fez a viagem. 52 que ele fez a viagem. Ele saiu com os 7 vaqueiros com os quais o Manuelzão trabalhava, porque o Manuelzão era o chefe. E ele tinha Agora, deixa eu 6 te perguntar. companheiros. Em 52, ele já tinha escrito o Grande Sertão ou não? Não, ele não tinha escrito Grande Sertão, não. Mas eu acho que ele já estava começando a pensar em escrever, porque Sagarana. ele deu uma entrevista, tem uma entrevista dele numa TV alemã, Sei. porque eu não sei mesmo. E era na época que ele era cônsul lá. Isso. Isso daí foi em torno de 1940, 1939, né? À toa que ele trouxe muito por causa aí que se tornou a esposa dele, né, a Araci, Uhum. ele conseguiu liberar muito nome de judeu que veio para o Brasil. Isso. E nessa entrevista ele fala que ele estava escrevendo sobre a história, aí ele fala o nome jagunço, assim, e tudo, mas que seria uma espécie de Fausto dentro do... Isso mesmo. Então eu acho que ele já devia estar com esse negócio na cabeça. Né, na cabeça dele. Ele falou que precisava buscar algum material no sertão. Acho que o Manuelzão conta que ele tinha escrito Sagarana e estava escrevendo outro livro. Acho que o Manuelzão conta isso. Mas o fato é que eles saíram, já tinha essa estrada boiadeira que a gente conseguiu recuperar com tantas pesquisas que a gente fez, que hoje tem cerca, tem arame farpado, tem porteira, não existe mais a estrada. E a gente fez essa descoberta toda. Qual que era a estrada boiadeira original que foi percorrida pelo Guimarães Rosa. Isso é maravilhoso. Então quer dizer que isso, o Estado de Minas, aí sim, na sua viagem, aí eles fizeram essa reconstrução. Sim. A TV Minas transmitiu, os recursos de transmissão na época também eram menores, né? Mas eles fizeram cobertura, mandando material, os repórteres foram junto com a gente. E o que eu acho que foi o mais importante disso tudo, Werner, é porque a única viagem que o Guimarães Rosa fez no interior de Minas foi essa. Ele tem relatos de histórias do norte de Minas, do Urucuia, parará. Mas a única viagem que ele de fato fez a cavalo foi essa. Então, porque quando ele saiu de Cordisburgo para vir estudar em Belo Horizonte, ele era jovenzinho, devia ter 12 anos, 13 anos de idade, né? Pois é, exatamente. Então, a única viagem que ele fez mesmo de sertão foi essa. Foi essa. Da Sirga, às vezes falam Silga, até a Fazenda São Francisco. Só que esses 10 dias de convívio com os 7 vaqueiros, nasceu o Grande Sertão. Então, olha a importância que foi, eu pelo menos penso assim,
a gente ter percorrido. Claro que a paisagem era outra, né? Hoje é muito eucalipto, né? Claro que a paisagem era outra, mais preservada. Mas eu fiquei muito emocionada, porque, de repente, assim, ó, a estrada boiadeira, passando, por exemplo, do lado do Morro da Garça, que ele escreve tão bem no livro, né, o Morro da Garça, eu falava assim, nossa, ele enxergou isso que eu estou enxergando agora. O Morro da Garça está lá. Não é? É maravilhoso, né? Nós ficamos nas mesmas fazendas que ele ficou, todas a gente preparou, visitou. Deu muito trabalho, você quer saber. Porque tinha que levar feno para os cavalos, tinha que levar comida para o gado, você não podia obrigar. Hoje as fazendas não têm pasto disponível. Então tinha o caminhão que levava o feno, tinha que tocar o gado, que era um gado bravo. Tinha 10 vaqueiros profissionais, ou que se relacionavam com o Manuelzão, ou que são com esses 7 da viagem original, ou então aparentado com esses 7 vaqueiros. Gente, Olha que bacana. impressionante. Assim, é muito impressionante. Muito impressionante, como diz o Verne. Isso mesmo. Nós éramos ao todo 35 pessoas. Aí todo mundo queria ir, mas não era uma cavalgada, era trabalho, né? Aí tinha gente que estava levando a água, imagina, você não tinha mais a água disponível igual hoje, igual antigamente, né? Então tinha um caminhão com água que a Copasa doou, tinha que ter comida para os vaqueiros, porque aí no final nós éramos 35 pessoas. Não éramos só os 7, mas Guimarães Rosa, que foram 8, né? Mas nós ficamos exatamente em todos os postos que Guimarães Rosa ficou. Gente, idêntico. que maravilha. E percorrendo a estrada boiadeira. São 10 dias de viagem no lombo do cavalo. Saindo 6 horas da manhã, chegando 5 horas da tarde. Dava uma média de 20 a 25 quilômetros. Teve um estirão que foi maior, que foi 30, entre um pouso e o outro. É uma viagem bruta. E no Passo do Gado, né? O gostoso é que é no Passo do Gado, né? Então é mais engraçado, mais porque assim, eu não li tudo do Guimarães e nem quero ler tudo do Guimarães. Sabe qual que é o meu sonho? O meu sonho é quando eu tiver já bem velhinho e já tiver na minha hora mesmo, tia Júnia, eu estar com o livro do Guimarães na mão para completar a obra dele naquele negócio assim, olha, agora eu estou terminando de ler o último livro dele que eu não li. Agora sim, sabe aquela coisa assim, fecha o livro, ó, já põe a mão no peito aqui, tchau, galera, fui! Mas quem gosta reler, né? Quem é apaixonado... Não, eu já... Reler, é interminável. Não, eu faço isso, eu já reli livros do Guimarães, só que o que eu estou falando, eu quero ter, na minha velhice, o prazer, o prazer de ler pela primeira vez um livro dele. Por isso que eu não quero esgotar os livros dele. Entendi. Entendeu? Tem que ficar eu quero chegar muito velhinho e ter esse prazer de falar assim, olha, eu estou lendo esse livro pela primeira vez. Isso é maravilhoso. A descoberta, né? Livro é uma coisa fascinante mesmo, né? É fascinante nossa, mas mesmo. Eu estou encantado aqui com esse seu relato aqui, com essa viagem. Deu muito trabalho. Incrível. É pesadíssimo. Nós éramos 35 pessoas, é gente demais. E gado que machuca, e gado que estoura. Aconteceu isso tudo. E tem toda uma metodologia, né, para tocar um gado. Tem os nomes próprios. Mas tem o que fica o guieiro, tem o que fica atrás, tem o que vigia do lado. É um xadrez, é uma coisa assim, profissional. E eles fizeram igualzinho, porque desse grupo de 35, tinham 10 que são vaqueiros de profissão. Então é bem interessante. Você aprender também, sabe? A maneira como ele descreve isso nos livros é um negócio assim... Olha, tia Júnia, de verdade, assim, para mim é um negócio assim que chega no campo uma mistura assim da magia com um mistério profundo do universo. Assim, de verdade, assim, o que ele coloca ali para mim, quando ele fala assim, né, que o sertão é do tamanho do mundo, né, que o sertão está dentro da gente, um negócio assim, eu acho a áurea assim do Guimarães, o que ele escreveu, o que ele deixou como legado, eu não tenho dúvida assim que daqui a 100 anos, 150 anos, talvez não antes disso, ele vai ser considerado o maior filósofo da história do Brasil, assim. É muito interessante, sim.
são tratados de filosofia ali, são tratados assim da condição humana, é um negócio e é universal, né? Tem uma frase do Tolstói que eu sou maravilhado com essa frase dele, o Lev Tolstói, né? Ele escreveu assim: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. É, é. Olha, gente, o Guimarães foi o cara que, para Fez mim, isso. É. mais levou isso ao pé da Foi letra. lá beber na fonte, né? Buscar a fonte, né? Na É. verdade, né? Buscar a fonte que já era dele. Ele foi buscar a Pois fonte é. que estava conectada com a origem dele. Ele passou uma infância no interior de Minas, ele passou uma infância em Cordisburgo, né? Eu, É o eu, que tinha. eu penso, Werner, que nesses 10 dias, porque você não faz outra coisa quando você está fazendo essa caminhada a cavalo, você não faz outra coisa a não ser conversar. Não tem distração, não tem nada para você fazer. Tinha que arriar o cavalo 6 horas da manhã, montar e sair. Então, não tinha celular, lá na região não pegava celular. Então, foram assim, 10 dias de ficar desligado. Então, eu fiquei pensando assim, em 52, era isso aí que você está falando. Aquilo ali já era o universo, Totalmente. não é? Assim, para nós seria, estavam isolados. Quando nós fizemos também a comitiva do Sertão das Gerais, que é assim que a gente batizou, também nós estávamos isolados. Então eu ficava assim, nossa, eu estou vendo o mesmo céu que Guimarães Rosa, eu estou vendo a mesma paisagem, o mesmo córrego. Foi muito, muito emocionante. Mas olha só o ponto de vista, né? Toda vez que eu vejo uma pessoa falando como você está falando, que vocês estavam isolados, para mim, de verdade, do fundo do meu coração, acho que é o contrário. Vocês estavam mais Conectado, né? conectados possível. Possível. Quando as pessoas viram para mim que eu falo assim, cara, olha, eu entendi que esse negócio que antes, quando eu pegava carro, ou eu ficava ligado lá na CBN ou na Band News, escutando notícia, não sei o quê. Eu comecei a perceber, sabe aquela história do presente que eu falo no curso, assim, Aham, sentir, perceber e categorizar, aham. né? Então, assim, eu comecei a perceber que eu já tinha um tempo que eu estava sentindo, não eram coisas boas, porque, bicho, rádio de notícias só tem desgraça, Vira até entendeu? uma interferência para a sua interioridade, né? Completamente. A É. partir do momento que eu me desconectei desse negócio e passei a olhar para aquilo que é importante para mim, o que eu posso fazer para poder melhorar esse mundo, e que para mim o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, com missão pessoal, foi isso, Uhum. de mostrar a minha percepção para as pessoas e tal, eu comecei a entender que, na verdade, não sou eu que estou bitolado, pelo contrário, Você tá ligado, né? eu estou muito Muito ligado. ligado. Eu É. comecei a perceber assim, cara, talvez, eu não sei, eu não estou julgando, mas assim, talvez bitolado é aquela pessoa que fica o tempo inteiro procurando essas notícias, entendeu? Da desgraça, não, hoje eu não sei quantos mil mortos, ou, não, amanhã não sei quantos. Cara, eu não tô nessa. Tipo assim, É. eu, eu que não estou bitolado. Isso eu tô falando isso com muita honestidade. Assim, eu sei que tá na contramão do que as pessoas pensam, mas assim, a minha vida, na verdade, ela foi um pouco a contramão do que as pessoas acreditam, né? Então eu não tenho que ter medo Eu vou de resgatar falar isso. algumas falas suas do curso, que é o observar, o escutar. Então, isso que você está falando, por exemplo, está dirigindo também, às vezes no silêncio, às vezes é tão rico, né? É tão rico. Exatamente. Para mim, ou é o silêncio ou é a música. É o Que, que conecta no mesmo lugar, né? que foi um resgate para mim também. Hoje, tem dias assim que eu trabalhei muito, muito agitada e muito preocupada e tensa. E eu não conseguia escutar. Eu falava, eu preciso escutar música para ver se eu mudo esse estado que eu estou. Eu não conseguia relaxar para escutar a música. Aí eu acordei de manhã, falei assim, agora eu vou ter que escutar a música. Obrigada. E pus uma música. Ai, graças a Deus. De Ai, que manhã cedo, maravilhoso. tomando café com música, porque a música te invade, né? Muda seu estado de espírito. Aí sim, você sabe que aí as coisas começaram a melhorar? Não sei se mudei eu ou mudei o mundo, né? Mudou o mundo, A- né? As duas coisas, Aí as coisas começaram a né? acalmar, começaram a ter mais conexão e eu consegui lidar melhor. Interessante. Agora que eu estou lembrando disso. Ah, que bom. Tia Júnior, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. É,
por exemplo, você é jornalista, publicitária, né, ativa assim no mercado há décadas e tal. Aí eu quero te perguntar, você acha que o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, ele pode ser assim, de alguma forma, uma formação complementar para a área da comunicação, para as pessoas da área da comunicação, e não só isso, assim, para quem mais? Porque eu tenho uma objeção no meu curso que é a seguinte: eu não sei ler partitura, eu não sei tocar um instrumento. E é difícil mostrar para as pessoas que o curso é para quem não é músico, não tem nada a ver. É para quem é músico, é para quem não é músico, é para todo mundo, porque a sensibilidade que se desperta ali, ela não tem nome, ela não tem rótulo, né? Não. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se você acha que poderia ser assim uma espécie de, na área da comunicação, assim, como uma formação complementar, ou o que isso pode agregar para a profissão e para quem mais, assim? Como... Eu acho que é até mais pontual do que assim uma formação complementar. Eu acho que é um alerta. Eu acho que a gente recolhe ali no curso, pelo menos no curso que eu fiz com você, a gente recolhe ali novas ferramentas, ou até as que a gente já tinha, mas esqueceu, né? Eu acho que a gente recolhe ferramentas que são extremamente importantes na comunicação. Como diz meu terapeuta querido, Renato Maia, qualidade das relações é a qualidade da comunicação. Então, se você não tem, né, uma percepção mais afiada, o escutar, o interesse em conhecer, né, não se deixar levar para o preconceito, ter sempre um olhar renovado, né? Porque senão você fica muito preconceituoso, né? Se você não renova seu olhar sobre as situações, sobre as pessoas, então, isso tudo tem a ver com a área de comunicação. Mas tudo que diz respeito ao mundo da arte, vamos dizer assim, né? A música, a literatura, a filosofia, são todas disciplinas que fazem parte do curso de comunicação. É super importante, porque se você não tiver o conhecimento, como é que você vai perceber? Né? Se você não tiver as suas balizas, se você não tiver suas referências, você não afina a percepção. Fica muito bruto, eu diria. Exatamente. Não é? Exatamente. Tem. E como jornalista, assim, você tem que saber ter uma boa noção de como você vai ouvir esse mundo. Né? Como você vai ouvir esse mundo, como você vai perceber esse mundo que você vai ter que, de alguma forma, noticiar. Exatamente. Exatamente. Então, você vê hoje, por exemplo, assim, que a mídia está muito robotizada, né? Você vê que o que sai numa emissora de TV é o que sai no impresso, é o que sai na internet. Então, você vê assim que, não pode ser tudo desse jeito, não pode ser tudo tão idêntico assim. Né? Como é que o olhar está viciado, né? E muito estigmatizado, né? Então, tudo blocado. E nas relações pessoais também, viu, Werner? Eu acho que às vezes estão também. As relações preconceituosas, né? Concordo 150%. Tia Júnior, lembrei de uma coisa agora, antes da gente encerrar a live, que é muito interessante, do curso, até uma coisa que eu vou anotar aqui, porque eu já assumi publicamente que eu vou fazer o curso 2 no ano que vem, né? Eu vou terminar essa live. Você não viu isso ainda, né? Delícia! Boa notícia demais! Oba! Eu não sei quando no ano que vem, mas em 2022 vai sair o Arte e Desenvolvimento Pessoal 2. Eu não sei se vai ter esse nome, nossa, né? Mas que delícia. eu vou terminar essa live, eu vou anotar, porque eu já estou anotando as ideias. E esse vai ser um tema do curso, né? Decidi isso aqui agora, porque eu lembrei disso agora com essa sua fala. O John Cage, eu não falei do John Cage no curso 1. Eu acho que talvez eu tenha só citado. O John Cage foi um grande compositor, ele era percussionista e foi um cara que inovou muito na linguagem assim, da música do século XX. Ele foi um dos caras que desenvolveu uma técnica do piano preparado. Você coloca alguns objetos, assim, parafuso, porca, borracha, nas cordas do piano, e quando você toca o piano, ele dá um som parecendo uma orquestra de percussão, que muda. Não conheço. Muito legal. O John Cage foi aquele cara que criou aquela música dos 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Você sabe Preciso aquilo? fazer seu curso para poder saber isso tudo. Por favor. Mas ele criou uma música que fica no palco, tal, 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Isso daí foi uma confusão na época, enfim, aquelas coisas. O cara era muito doido, mas ele fez muita coisa incrível. E ele era um cara muito inteligente, um cara acima da média, e tem uma entrevista dele, ele falando que ele percebeu
que o sistema universitário americano estava falido, quando ele começou a perceber que na universidade as pessoas iam nas bibliotecas e pegavam sempre os mesmos livros. Ah, tá. Olha que Interessante incrível mesmo. isso. Então, eu não sei que Interessante. faculdade que ele fez, eu não tenho certeza. Eu acho que ele começou a cursar uma faculdade de arquitetura, alguma coisa assim, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas não era música, eu acho que era uma faculdade de arquitetura, e ele começou a perceber que os caras sempre pegavam os mesmos livros, e aí o que, que ele começou a fazer? Ele falou assim, essa semana eu vou escolher aleatoriamente livros na seção de escritores com sobrenome Z. Ele ia na biblioteca, chegava em Z e fazia assim, ó, tum, pegava o livro. Esse livro eu vou estudar essa semana. Olha que cara diferente, tia Júlia. Tem tanta coisa importante nos livros, né? Que eu acho que passa batido, a gente vive uma vida e não sabe de nada. Não dá E tempo de só ver vai, nada. e só vai pegar aquilo que a pessoa indicou, que não sei o quê. Isso. Mas espera aí. E o acaso? E as descobertas, né? E as descobertas? É, Né? é. Eu acho que o que você falou aí tem tudo a ver com essa história do Cage. E é um bom tema para eu trabalhar numa aula. Ué, bacana. Né? Eu acho que no seu curso, Werner, eu acho que a gente tem muito esse estímulo, sabe? De ter um novo pensar, de você não se deixar aprisionar pelo que você acha que você já sabe, não é? De deixar. Até mesmo que você ouve uma música uma vez, a mesma música de novo. Sabe o que aconteceu? Logo que acabou o curso, eu ouvi as mesmas músicas sempre. Era aquele Beethoven, era aquele Schubert, era aquele Chopin, era aquele Liszt. Mas eu não queria. E de novo, eu fiz um playlist no Spotify, era sempre o mesmo. Eu falei, gente, eu não posso ficar assim. Eu tenho que pensar. E era a mesma música. Eu falei, eu tenho que procurar alguma coisa. Claro que tem um mundo de músicas ainda para eu escutar. Eu não posso ficar tão restrita assim. Aí o playlist começa a te apresentar, né? Sugestões, né? Isso é que é legal. Isso é Muito que é legal, legal. muito legal. Aí eu comecei a baixar e fiz outro playlist, outro playlist, outro playlist. Então todo dia eu tenho uma descoberta. Que ótimo. Isso é Parece do maravilhoso. nada. Agora, por último, foi só música só concerto de violão. Eu falei, como é que eles sabiam que eu ia gostar disso? Né? Impressionante, né? Pensa bem. Aí agora eu só quero escutar só esse playlist. Que Violão, escuta uma ótimo, vez, mas é escuta assim outra vez. mesmo. Mas a gente tem que, é isso que você está falando, tem que ir lá na letra Z, sei lá, pegar o livro na estante aleatório. Tem muita coisa É. bonita, né? Pra gente aprender e ver, né? E Ô, tia conhecer. Júnior, sabe o que é o meu sonho como Ah, um professor assim de história da música? Eu fico imaginando assim, eu não, assim, eu não tenho pretensão de fazer mestrado, doutorado, né? Assim, o meu estudo ele é muito autodidata e eu gosto de estudar dessa maneira, né? Eu acho que se eu for para uma universidade para fazer um mestrado, doutorado, ia ser muito legal, mas eu acho que eu ia me frustrar demais pelas talvez, é. normas, entendeu? Pela O rigidez que rigor existe. Então, acadêmico, né? O é um acadêmico negócio já que eu é não quero. empacotado, né? Eu estou muito bem estudando muito como eu gosto sozinho. Então, Uhum. beleza, estou satisfeito com isso, estou bem com isso. Mas eu fico imaginando, sabe o quê? Hum. Se algum dia eu tivesse uma oportunidade, por exemplo, de dar aula de história da música numa universidade, você sabe o que eu ia fazer? O que você ia fazer? Eu ia fazer isso que é um movimento natural nosso, que você acabou de descrever. Você falou assim. Então, de repente, no início, eu ficava escutando só aquelas músicas que você falou no curso. Aquele Beethoven, aquele Schubert, É. não sei o que, tal, tal, tal. Mas aí depois, eu fui vendo umas sugestões e fiz uma outra playlist, uma outra playlist. Você sabe o que eu acho que é o grande potencial do aprendizado? Hum. É quando a pessoa começa por aquilo que mais toca ela. É. Se ela. Eu fico imaginando, se eu vou dar uma aula de história, eu vou dar um curso de história da música na universidade, um semestre, história da música 1. A primeira pergunta que eu ia fazer para os alunos é assim, cara, me fala de verdade. Que música que você escuta, que compositor que você escuta, que seja da música popular, Uhum. quem que você escuta Quem que te te toca, fez, né? Quem te que te sensibiliza. toca, mas assim, que te fez escolher fazer música. Tá. Aí o menino vai falar assim, cara, foi Tom Jobim. Então, beleza. Então a gente vai começar essa aula, esse Ah, curso de história da música. Nós vamos falar porque
se eu estimular que ele fale a partir daquilo que ele é apaixonado, aí o outro vai falar assim, eu me apaixonei por Brahms. E Brahms, para mim, aí, de Brahms, eu começo a contar a historinha da relação de Brahms com Beethoven, da rixa que ele tinha com Wagner, aí eu mostro alguma coisa de Wagner, e aí, tia Júnia, ó, os caras vão começando a abrir a cabeça, aí um vai falar de Chopin, nossa, cara, Chopin é maravilhoso, mas você sabe que aí já no século XX tem um cara que chama Karlovich, que ninguém conhece, e ele é polonês também, a história da vida dele foi assim. Eu acho que aí a gente começa a criar um rizoma de conhecimento, Não, um rizoma de aprendizado. Eu acho que assim, eu fico pensando numa uma turma de história da música, desenvolver esses trabalhos coletivos, pesquisando. Eu acho que esses meninos assim iam pirar, iam abrir a cabeça deles, entendeu? Porque não é aquela coisa assim, vamos estudar música barroca de tal ano até tal ano, agora vamos estudar música clássica. Eu acho isso um porre. Eu não aprendi nada em história da música do UFMG por causa disso, entendeu? Um modelo engessado de aprendizagem, né? Existem maneiras muito mais, a palavra que eu vou usar, né? Muito mais eficazes, muito mais felizes. Mas você está me fazendo pensar uma outra coisa, é que esse jeito de abordar é resgatar lá do passado e trazer para o presente. É vivo, fica vivo. É vivo! Pois Mas é. a música é viva, a história é viva. Guimarães Rosa tá aí, ele tá vivo a partir do momento que eu pego um livro dele hoje para ler. Isso. É reviver as coisas. Então, às vezes, o peso, né, de você ouvir uma aula de história da arte e deixar o barroco lá no barroco, não tem graça. Não é? Mas se você traz o barroco para a sua sensibilidade de hoje, aí é uma outra coisa, né? É uma outra vivacidade. E para o Uma humano, nova né? descoberta. Para o humano, tinha um propósito. Quando o Bach compunha, tinha um propósito. Quando o Lully compunha, tinha um propósito. Tem histórias interessantíssimas. O cara pode sair do curso sem gostar de Lully, mas ele vai entender o que foi a vida daquela pessoa, ele vai saber quem foi a vida daquela pessoa. Tem muitos compositores que eu não escuto, nunca comprei um disco. Não é por isso como é que é? Eu menosprezar a importância que o cara teve, entendeu? De jeito nenhum. Porque a gente tem que, assim, deve procurar ser mais aberto, porque senão você fica excludente, né? Exatamente. A gente fica excludente. Se a gente ficar mais inclusivo, acho que a gente tem uma vida mais rica. Aí a gente exclui pessoas, situações e às vezes até coisas da sua própria vida que você já viveu. Por isso que sabe o que eu falei com o Renato? Que eu tô refazendo a minha biografia. Tô dando uns retoques. Acho que vai ficar mais bacana. Todo grande compositor revisava suas partituras. Tá vendo? Beethoven lá na frente revisou músicas que ele compôs muito tempo antes. É mesmo, olha só. Esses caras todos. Brahms revisava, todos eles revisavam. Então é um direito revisar, então, né? É um direito, é óbvio. É óbvio, é um direito nosso. Claro, isso faz parte, né? A gente tem que revisitar, né? Algumas coisas. Claro. Aqui, vou te pedir um favor. Pois não, quando eu vou colocar as capinhas das lives, fica meio cortado, sabe o que eu vou te pedir? Tá. Eu vou pedir para você levantar, para você ficar o mais próximo da parte de cima do vídeo, e eu vou ficar do mais pertinho assim, ó. Tá vendo como é que eu tô? Você fica mais para cima possível. É porque eu tenho umas luzes aqui atrás que eu queria... Vai ficar melhor, quer ver? Não, assim tá ótimo. É só a posição sua dentro do enquadramento. Não ficou melhor? Mas assim eu quero que você fique mais próximo do teto aqui em cima, ó. E do mesmo jeito que eu tô para baixo. Aqui. Isso? Aí, isso acho que tá bom. Vai mais para cima um pouquinho, cortando um pouco o seu cabelo. Tem certeza? Aí eu vou pegar esse take aqui para colocar de capa da live. Vai ficar lindo. Aqui, tia Júnia, muito obrigado, assim. Eu tô feliz demais de ter conversado com você, feito essa live. Eu fico feliz também. Muito feliz. Você quer fazer algum comentário? Quer falar mais alguma coisa? Werner, eu quero continuar nessa trajetória, porque sempre tem uma descoberta, né? Eu quero continuar nessa trajetória com a sua turma, que está crescendo cada vez mais, né? Das pessoas que trocam ideias com você, com todo mundo.
os cursos. É muito interessante, é um mundo muito interessante, a troca de ideias. Não É. é? É o que faz sentido na nossa vida, É o que né? faz É o que dá sentido. sentido, né? Eu curto muito isso, eu estou achando muito bom. Que Então, bom. faz parte da minha vida agora. Há algum Que tempo, bom. né? Já tem mais de um ano, né, que a gente fez o curso? Tem, né? Tem mais de um ano. Isso. Tem mais de um ano. Então já Aqui, ó, tem Ana mais de um Paula, ano. adorei. Saudade de você, Júnior. Ah, ela é uma gracinha. Que bom. Também, que A, saudades. a, a Ana tá perguntando aqui, ó, vai ficar gravado? Já está gravado, daqui a 10 minutinhos, a gente vai terminar a live daqui a 10 minutinhos, já vai estar já no Instagram completa. Com capinha, com Tudo texto, bonitinho. introduzindo a tia Júnia, tudo bonitinho, tá? E aí o que eu faço? Eu edito essa live, em vez de ficar o rostinho em cima e embaixo, eu coloco um do lado do outro, para poder ficar assim no formato de YouTube, formato de Facebook. Daqui a alguns Uhum. dias eu já vou postar isso no YouTube, vou postar no Facebook e no LinkedIn. Porque eu sou a Chique. pessoa atualmente das redes sociais. Muito bem. Nós todos. Seguimos. Vamos embora. Seguimos, seguimos. Vamos Tia Júnior, embora. obrigado. Tá bom, Um querido. beijo, viu? Obrigada a você. Beijo grande. Beijo para Tá? todo Ó, mundo, tá? doce. Tchau, querido. Tchau. Tchau.